o YouTube os recados que eu dei. Não vai dar para editar os slides do pitch no final de semana? Vai dar, Tomás, vai dar para editar, assim, os slides do pitch no final de semana. Pessoal, só para não ser repetitivo, então, sexta-feira, vou rapidamente dar os recados para ficar gravado no YouTube, por acaso alguém não tenha acompanhado, mas bem rapidinho. Sexta-feira agora, até 23h59, entrega do trabalho escrito. E nas próximas 2 terças-feiras, a apresentação do pitch dos 9 grupos. 5 grupos na terça-feira da semana que vem e os outros 4 no dia 7 de dezembro. Aí, ó, o Sérgio já achou o modelo de avaliação lá no Classroom. Todos os dados, todos os critérios de avaliação, o modelo do trabalho escrito, tá tudo no Classroom, dê uma explorada lá, que vocês vão encontrar. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo Classroom, ok? Então, agora sim, vamos para a palestra. Hoje é a nossa 13ª aula e última palestra da disciplina Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo, oferecida pela Inova. E o tema da palestra de hoje é como fazer sua empresa crescer. O nosso palestrante de hoje é o Kleber Bacilli. Ele é fundador e CEO da Sensidia, empresa especializada em APIs. Formado em Engenharia de Computação pela Unicamp, com MBA pela FGV e especialista em empreendedorismo e inovação em Stanford. É também sócio de fundo de capital semente IVP, entusiasta por tecnologia, palmeirense sofrido e pai apaixonado da Helena e do Hugo. Kleber, a palavra está com você. Muito obrigado pelo seu tempo e vamos lá. Beleza, maravilha. Bom, obrigado pelo convite, na verdade. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Aí você me avisa se vocês estiverem vendo certinho. Tá vendo? Tá tudo certo, estamos vendo. Beleza? Show. Maravilha. Bom, aqui estão meus dados de contato, tá? Meu e-mail, meu telefone. Eventualmente, se alguém quiser me acessar depois, fica disponível aí. Bom, essa é uma temática bem abrangente, né? Eu vou colocar um pouquinho de contexto sobre a Sensidia, até para falar em que estágio a gente está, em que nível de crescimento a gente conseguiu atingir, né? A minha experiência fazendo a empresa crescer, principalmente fazendo a Sensidia crescer, que é a empresa que eu fundei há tempos atrás, e vou contar um pouquinho dessa história. Eu organizei o tema nas principais lições, assim, que eu fui fazendo uma reflexão quando eu recebi o convite, dei uma organizada no material aqui e fui tentando pegar essas lições principais do que a gente vivenciou na Sensidia, obviamente as lições que eu acho que são mais replicáveis, né, para todo mundo que está assistindo. Beleza? Bom, as dúvidas, acho que vocês podem colocar no chat aí, conforme elas forem aparecendo, o Gabriel vai passando para mim aqui, né? Exatamente. Show, maravilha. Bom, você já fez a minha introdução, digamos assim, mas eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Serquilho, aqui no interior de São Paulo. Estou aqui agora, desde março do ano passado, quando a gente entrou em home office, eu estou praticamente trabalhando de casa. Agora os escritórios estão abertos, eu tenho ido para Campinas uma vez por semana, mais ou menos, mas estou ficando majoritariamente aqui em Serquilho. Eu fiz Unicamp, engenharia de computação, então eu tenho um background técnico. A Sensidia é uma empresa de tecnologia, a gente trabalha muito com infraestrutura em nuvem, e eu fui responsável pela criação das primeiras versões da nossa plataforma. Eventualmente eu comento um pouco mais sobre isso depois, mas a minha formação é técnica. Eu tenho, na Sensidia, tem um sócio, que é o Marcílio Oliveira, ele é responsável por marketing e vendas. Então, uma parte da escalabilidade da empresa está muito relacionado com marketing e vendas também, né? Então, tudo que eu vou contar aqui está, de uma certa forma, relacionado com essa experiência minha e do Marcílio em fazer a Sensidia crescer, né? Eu trabalhei por 8 anos na CIT, antes de fundar a Sensidia. A Sensidia, na verdade, ela foi um spin-off de dentro da CIT. Não sei, a CIT, imagino que vocês conheçam, uma das maiores empresas aqui da região de Campinas. Fez a IPO na Bolsa de Nova York semana
passada. Então, é uma grande inspiração, assim. E a Sensidia, então, ela nasceu como spin-off. Lá em 2007, algumas das lições estão relacionadas ao nascimento da empresa, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu fiz MBA em gestão empresarial, fiz especialização em inovação e empreendedorismo em Stanford. Tem um fundo de capital semente chamado IVP, formado por ex-Unicampers aí, né, e empreendedores que a gente se uniu, todo mundo colocou uma grana nesse fundo para poder ajudar empresas nascentes. A gente fez alguns investimentos, alguns desinvestimentos já. Eu acho que vocês fizeram já, eu estava olhando nas aulas que já aconteceram, vocês tiveram aula de captação de recursos, né? Então essa parte de angel investors, fundos de venture capital, série A, série B, série C, de uma certa forma vocês passaram por isso já. Então a IVP ela está meio que inserida nesse contexto aí de investimento, né? E a Sensidia, então a empresa desde 2007, né? Então há 14 anos aí nessa jornada. E aqui um pouquinho da Helena do Hugo, da minha esposa. Esse é um pouco da razão da minha existência aqui. Legal? Beleza, gente? Então aqui só rapidamente sobre mim. A Sensidia, hoje a empresa, nós somos em 600 pessoas. A gente trabalha no mercado enterprise, então a gente tem 150 enterprise customers, mais ou menos, um pouquinho mais, eu acho, deve estar com 160 e poucos. A gente trabalha dentro desse conceito de APIs, né? Que é Application Programming Interface. É digamos, um conceito técnico, mas que está cada vez mais presente no dia a dia, assim, das empresas, pelo menos. Então, a gente ajuda empresas a gerenciar, a desenharem, gerenciarem suas APIs. Eu vou mostrar um pouquinho alguns clientes, vai ficar um pouco mais claro, né? A gente está no Brasil, ali está mostrando 5 escritórios, né? Mas, na verdade, hoje em dia a gente está bem espalhado. Em Campinas é onde tem a grande maioria das pessoas, mas a gente tem também escritório no Rio, no Sul. Hoje a gente tem pessoas de 20 estados brasileiros. Então, desde o ano passado a gente começou a contratar full remote, né? Então, hoje tem gente de um monte de lugar. A gente tem bastante gente, Peru, Colômbia, em UK também, Irlanda, Inglaterra. A gente tem gente na Alemanha, na Lituânia. Tá? E bem em breve vamos ter gente nos Estados Unidos. Tem uma pessoa no México também. Então, um pouquinho aqui de uma pincelada sobre a Sensidia. Pensando um pouco no conceito de API, para que serve uma API, né? Fundamentalmente, tem 3 use cases, assim, 3 funções principais, né? Empresas grandes, especialmente, eles têm muitos sistemas legados, sistemas mais antigos, e a grande maioria das empresas está construindo novas experiências digitais, né? Novos apps, novos sites, estão tentando vender em outros canais os seus produtos, né? E para conseguir acessar os dados, as informações que estão nesses sistemas mais antigos, as APIs elas acabam formando uma camada de conectividade ali. Então, imagine como se fosse uma cola digital que conecta 2 pedaços de software, né? Então, ela faz com que os dados que estão nesses sistemas antigos possam ir parar lá nos aplicativos modernos, né? Das empresas. Tem um outro caso de uso, essa de ecossistema de parceiros, quando a empresa quer se conectar com outras empresas. Então, essa integração muitas vezes é feita usando API. E um terceiro caso de uso é quando a empresa, não necessariamente ela quer se conectar com um parceiro em particular, mas ela quer abrir a sua plataforma para que qualquer outra empresa possa se conectar aos seus sistemas, né? Um exemplo bem recente disso é o Open Banking, né? Então, por conta da regulação do Banco Central, a grande maioria das instituições financeiras estão sendo obrigadas aí, né, a expor um certo conjunto de APIs para que outras instituições financeiras consigam se conectar e trocar informações de forma um pouco mais simplificada, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista de plataforma aberta, a gente consegue ir, sei lá, developers.facebook.com,
Se você entrar ali, você vai ter a documentação sobre as APIs, e você vai conseguir construir uma aplicação que interage com o Facebook, né? Então, isso é um exemplo de uma abordagem aberta. Se você entrar em desenvolvedores.cielo.com.br, por exemplo, é um cliente da Sensidia que também tem plataforma aberta. Pegar 3 exemplos aqui de clientes, né? A Natura, se você usar o app da Natura, toda a experiência super moderna, mas no final das contas os sistemas que provêm uma parte dos dados, eles são sistemas mais antigos, e ali no meio do caminho tem essas APIs para poder tornar essa experiência mais fluida, né? A Cielo, a gente ajudou a desenvolver a Cielo Leo, que é uma maquininha super moderna da Cielo, que permite com que aplicativos sejam instalados dentro da maquininha, aplicativos de terceiros, e para fazer isso é preciso se conectar nas APIs da Cielo. E a Via Varejo foi o primeiro marketplace do Brasil. Hoje é muito comum, né, você ter lá um site vendido e entregue por uma outra loja. No caso da Via Varejo, eles foram os primeiros no Brasil a fazer isso, e a Sensidia ajudou nessa jornada. Tá? Então, isso aqui é só para dar uma ideia aqui do tipo de problema e do para que serve as APIs, e a Sensidia está inserida nesse meio do caminho. A gente roda um evento grande aí chamado APIX, sobre APIs, né? Esse ano foram 1.600 pessoas, foi bem legal. Esse ano foi totalmente online. Aqui tem um pouco mais da lista de clientes, mas é mais curiosidade. Beleza? Bom, eu sofri um acidente esse final de semana, caí de bicicleta, estou com uma tipóia aqui, braço quebrado. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui, eu tentei organizar essa jornada em 10 lições, tá? Pensando aqui desde o começo da Sensidia, lições que tenham sido significativas ali, algumas mais pontuais, outras mais genéricas, digamos assim. Para a maior parte delas, eu tentei fazer conexões com o mercado de forma geral, né, para não ficar exclusivamente só a história da Sensidia, mas todas elas eu espero poder contar algumas histórias bem específicas, assim, de coisas que aconteceram com a gente para ilustrar, né, de forma mais real e concreta. Bom, a primeira está relacionada com máquina de crescimento, estimular a máquina de crescimento antes de validar a máquina de valor, né? Quando a gente pensa Value Engine, Value Proposition Engine e Growth Engine. Então, quando a gente pensa num projeto, num business novo, vocês já viram lá, né, o Business Model Canvas. Então, você busca o Product Market Fit, para você encontrar o teu cliente, você colocar o produto no mercado. Mas normalmente o empreendedor ele está super ansioso, otimista, ele quer, né, quando você acha que encontra o Product Market Fit, você quer investir para fazer a empresa crescer rápido, né? E uma lição, no caso da Sensidia, lá atrás, a gente tentou acelerar antes de ter validado o Fit, e a gente gastou muito e não cresceu tanto. Eu vou contar um pouco mais sobre isso. Tem um segundo aqui, que é quando a gente é bom em martelo, todo problema é prego. Então, não vou explicar agora, vou deixar, alguns são mais enigmáticos, assim, para explicar mais ali na frente. O que funciona para 50 não funciona para 200. Questão da cultura na parede, essa é uma coisa interessante. Quando a gente está criando uma empresa, a cultura da empresa, se fala muito, né? Manter a cultura, escalar a cultura, o que é a cultura. E a gente tem algumas histórias interessantes aí para compartilhar com relação à cultura. A diferença de chefe e líder, essa é uma visão bem legal também, algumas lições com relação a isso. Do ponto de vista de fundraising, né, de captação de investimento, se vocês buscarem Sensidia no Google, aí vocês vão ver que a gente levantou capital com a Riverwood, um pouco mais cedo esse ano, né, em abril a gente anunciou, e a empresa já estava com muitos anos, né, então a gente foi muito eficiente do ponto de vista de capital. A gente não precisou levantar capital no começo da empresa, e a gente optou por levantar só agora. Então não existe muito regra para isso, mas tem algumas lições.
relacionadas a isso, o poder da recorrência, gerenciar o crescimento através de métricas, a máquina de marketing e vendas e a vida empreendedora em 2 sentimentos. Beleza? Então, assim, nos próximos, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, eu queria passar com vocês por cada um dessas 10 lições. Beleza? E como eu comentei, fiquem à vontade para ir colocando perguntas, tirar dúvidas, curiosidades, etc., ao longo do caminho, tá? Não precisa esperar chegar no final, não. Então, vamos lá. Bom, primeiro, essa ideia da engine de valor e a engine de crescimento, né? Quando a Sensidia nasceu, a gente nasceu de dentro da CIT, como eu falei, né? A gente fez um spin-off. O primeiro value proposition da empresa era fundamentado em software reuse, em reuso de software, né? Então, empresas muito grandes, elas desenvolvem as mesmas coisas de maneira muito repetida, né? A gente tinha um ferramental e uma metodologia para evitar, para promover o reuso de software e evitar que as empresas desenvolvessem coisas duplicadas, né? Então, muito antes de API, de integração, tudo aquilo que eu falei agora de pouco, a gente focava em software reuse, né? E como a gente nasceu de dentro da CIT, a gente já nasceu com alguns clientes ali, né? Então, a gente desenvolveu as ferramentas ainda dentro da CIT, a gente separou como uma empresa independente, a CIT sendo uma das sócias, né? E aí a gente tinha Bank Boston, Vale do Rio Doce, alguns clientes iniciais, e isso fez com que a gente achasse que o nosso Product Market Fit já tivesse, cara, pô, beleza, temos um mercado aqui, vamos investir para crescer. A gente abriu empresa nos Estados Unidos, porque assim, a princípio é um mercado global, tinha um outro concorrente nos Estados Unidos, um mercado muito maior do que o Brasil, né? E a gente contratou gente nos Estados Unidos para tentar vender lá, sendo que aqui no Brasil a gente tinha 3 ou 4 clientes enterprise ainda, né? Lembrando, vamos só colocar em perspectiva no tempo, né? Isso aqui era lá 2007, né? Então, no final das contas, o modelo de negócio era a venda de licença e manutenção, não existia esse mercado de subscription, né? De assinatura, de SaaS, né? Como hoje normalmente as empresas adotam, né, como modelo de negócio. Então, a gente vendia uma licença, tinha uma receita autônoma, assim, e aí depois ficava alguns meses sem vender nada, e vendia outra, ficava meses sem vender nada. Claro que tinha a manutenção, né, que também era cobrada ali, mas era um modelo de negócio ainda muito inconsistente, né? A gente tinha muito pouco track record para poder ter certeza que a gente tinha realmente encontrado o fit, e a gente acabou investindo no crescimento antes de validar a escalabilidade ali, né? E aí eu trouxe um pouco de alguns conceitos, de alguns livros que marcaram essa trajetória, né? Tem um do Jim Collins chamado Good to Great, e uma bom, ele compara várias empresas que tiveram um desempenho muito melhor do que suas equivalentes e tenta encontrar elementos em comum entre elas, né? E um dos elementos em comum, e é um que a gente vem carregando na Sensidia, trazendo com a gente por bastante tempo, é essa ideia do face the brutal facts. Às vezes a gente meio que tampa o sol com a peneira, a gente acha que tá indo bem, que é promissor, etc., mas a gente fica esbarrando na falta de tração, então a gente achava que ia crescer um pouco mais, e eventualmente o pior coisa que pode acontecer para um empreendedor não é a empresa falir, né? A pior coisa que pode acontecer é o resultado ser medíocre. Medíocre não de uma forma pejorativa, né? Mas ele ser médio, né? Ele ser mediano. Está crescendo um pouco todo ano, tal. Vendeu alguns clientes novos esse ano, e aí vende um pouquinho mais. E a gente tinha uma expectativa de uma escalabilidade de um negócio, uma escalabilidade muito maior, né? E a gente não via entregando isso, a gente estava se questionando um pouco sobre os motivos para isso, né? E um deles é que a gente não tinha encontrado o Product Market Fit. Na verdade, é um problema que as empresas têm, mas elas não estavam tão dispostas a resolver, a pagar para resolver, né? E a resolução não dependia tanto da ferramenta,
de como a gente abordava esse problema dependia muito mais de processos internos, né, de outras coisas que não eram tão simples de ser entregue para um provedor, né, de solução como a Sensidia. Então, a primeira lição ali é a gente conseguir encarar melhor a realidade dos fatos ali, perceber que a gente, cara, não estava crescendo da forma como a gente imaginava. Aí tem um outro livro bem interessante aqui, que é esse, acho que é Cruzando o Abismo, ou Atravessando o Abismo, do Geoffrey Moore, assim, e é interessante que muitas empresas, elas falham aqui no momento de conseguir escalar suas soluções mesmo, né? Então, a Sensidia, beleza, a gente tinha conseguido, talvez, essa primeira etapa, a gente estava até aqui ainda, né? A gente pegou os inovadores e alguns early adopters ali que estavam, né, a fim de resolver esse problema, e a gente achou que o mercado todo ia resolver esse problema e conseguimos naquele momento, tá? Bom, mas aí entra uma qualidade, né, que é a qualidade da resiliência, da gente, cara, chegou um momento em que a gente efetivamente percebeu, a gente foi adaptando a nossa oferta para o mundo dos web services na época, que depois se transformou nas APIs, mas a gente ficou um tempinho aqui andando meio de lado. Então, essa foi uma época mais difícil aqui da Sensidia. Beleza? Bom, o segundo é essa ideia do martelo e o prego, né? Quando a gente é bom em martelo, todo problema é prego. Eu me lembro até hoje, assim, a gente estava falando, a gente já tinha amadurecido um pouco mais essa questão do software reuse, a gente estava falando muito sobre integração de aplicações usando um conceito chamado Service Oriented Architecture, né? O mundo SOA ali, né? E a gente foi numa empresa, numa grande seguradora, e a gente estava tentando vender o que a gente sempre vendia ali, né? Quando a empresa tinha um ambiente de integração complexo, com muitos componentes para reuso, etc., a gente queria vender, digamos, a governança desses componentes para promover o reuso e tal. Mas esse cara falou, não, mas olha, beleza, eu acho que quando eu tiver muitos desses componentes aí, eu vou precisar reusar e gerenciar melhor, mas agora eu queria expor um web service, né? Na época eu não falava API ainda, mas assim, já era o conceito que a gente chama hoje de API. Eu quero expor um web service aqui para que as corretoras consigam checar o status da policy e tal de uma forma muito mais integrada via software do sistema deles, né? Sem ele ter que ficar acessando o meu próprio sistema, ele consegue fazer isso via API, na época não era API, né, era web service e tal. Só que eu tenho receio se eu abrisse o web service, né, a parte de segurança, se não pode ser explorado e tal. E eu me lembro claramente dessa reunião e esse executivo falando isso. E a gente falou, não, tudo bem, a gente faz isso também e tal, mas é importante se gerenciar, porque uma hora você vai ter um monte desses componentes. E ele falou, cara, tudo bem, eu vou ter um dia, mas agora é esse aqui mesmo que eu estou querendo resolver, né? E a gente deixou passar essa oportunidade, a gente não conseguiu fechar. No final das contas, acho que ele acabou nem tocando esse projeto para frente naquele momento, né? Depois, talvez sim. E aqui eu trouxe uma outra referência, que é os 4 passos para Epiphany ali, que fala bastante de Customer Development, né? Então, naquele momento, a gente era bom de martelo, né? A gente achava que todo problema era prego. Então, a gente estava tentando vender, não necessariamente o que o cara estava querendo ali, né? A gente não conseguiu perceber naquele momento que ele estava apresentando para a gente ali a grande oportunidade que veio a se tornar a Sensidia depois, com o API Management, né? E a gente só foi desenvolver essa tecnologia 1 ano e meio depois dessa reunião, né? Então a gente acabou demorando bastante para perceber. Hoje, claro, quando a gente olha para trás, é fácil conectar os pontos, né? Mas naquele momento a gente não soube fazer bem esse customer development, né? Como que a gente consegue entrevistar os clientes, entender a necessidade dos clientes, perceber que o que a gente está oferecendo não resolve o problema do cara. Então essa foi uma lição bem importante, né? E para a gente acabou atrasando talvez 1 ano e meio se a gente tivesse percebido isso antes. Se a gente tivesse ouvido melhor o que o cliente estava precisando naquele momento, a gente
teria sido ainda mais pioneiro no mercado. A terceira, 50, o que funciona para 50 não funciona para 200. A Sensid hoje está com 600 pessoas. No começo, então ali a gente estava, então, vamos avançar ali uns 2 anos agora, a gente lançou a solução de gerenciamento de APIs, a gente começou a perceber, nesse momento, Product Market Fit. Esse conceito de APIs começou a ser amplamente usado no mercado enterprise, que é o mercado que a Sensid atua, né? Então a gente vende para bancos, seguradoras, empresas maiores. E a gente tinha ali umas 30 e poucas pessoas. A gente foi escalando, né? A Sensid. E de uma certa forma, assim, a empresa ela era numa sala ali dentro do polo de tecnologia, onde fica, né, o CPQD ali. E a comunicação ela era totalmente direta, né? Assim, era uma sala só, 20 e poucas pessoas, 30 pessoas, a comunicação era muito direta e simples, né? Hoje, com 600, a gente, cara, tem muito mais desafio de comunicação, assim, de garantir que as pessoas entenderam, sabe, a mensagem. Quanto mais diversa a empresa, né, quanto mais tipo de gente diferente, a gente entende que a maneira com que as pessoas recebem essas mensagens, elas são diferentes também. Tem pessoas que são mais perspicazes, que numa comunicação ela capta tudo, tem pessoas que precisam reforçar um pouco mais, tem pessoas que entendem melhor o canal, né, o Slack lá, escrito, beleza? Tem pessoas que, né, compreendem melhor as coisas são mais visuais, né, sei lá. E aí tem, assim, eu posso citar inúmeras passagens em que a gente alinhou alguma coisa, eu achei que tivesse todo mundo totalmente com o mesmo mindset, cara, e que na hora de executar a gente percebe muita gente remando, cada um para um lado diferente, assim, né? Claramente por falta de alinhamento, por falta de entendimento, e isso especialmente mais complexo nesse mundo remote, né, que a gente está vivendo. A gente, por exemplo, o que a gente passou a fazer? A gente tem uma all hands meeting, né, uma reunião com a empresa toda, com 600 pessoas, toda sexta-feira, onde eu apresento algumas coisas, alguns líderes das suas áreas, a gente apresenta produtos novos, eventos que a gente está participando, novidades, né, relacionadas a pessoas. E então as pessoas participam lá, só que, cara, cada um da sua casa, e no final das contas as pessoas são meio multitask, né, e remoto, elas, né, leem o WhatsApp, dão uma checada nos e-mails enquanto estão assistindo a apresentação. Talvez você esteja fazendo isso agora, não sei, espero que não. E no final das contas, a gente acaba competindo com a atenção das pessoas, com todos os outros ruídos que acontecem no dia a dia, né? Quando a gente está numa sala de reunião, claro que a pessoa se sente meio desconfortável, né, ficar com o celular ou fazer outra coisa naquele momento, né? Quando está todo mundo remoto em casa, isso acontece muito mais. Então, a gente tem tido desafios adicionais de comunicação. A gente precisou ir criando mecanismos diferentes, formas diferentes. Por exemplo, essa reunião que eu falei que acontece na sexta, ela acontecia uma vez por mês só. Agora a gente intensificou, né? Desde o ano passado, quando a gente entrou na pandemia, a gente intensificou para poder reduzir um pouco essas dificuldades de comunicação. Então, quando a gente está escalando a empresa, esse é um desafio, com certeza. Tá? Aí, uma coisa que está relacionada a isso, mas eu destaquei aqui como uma lição diferente, é a questão da cultura, né? Então, se fala muito a cultura da empresa e tal. Normalmente, a cultura dela está onde? Ela está numa parede lá da empresa, e aí tem os valores da empresa, né? E a cultura fica expressa dessa forma, né? Assim, claro que agora a parede não necessariamente tem mais parede, né? Assim, especialmente para as empresas que estão rodando de forma remota, mas foi engraçado, porque quando a gente foi se preocupar com a cultura, foi mais ou menos na época que o mensalão estourou lá, né? Todas as construtoras envolvidas, né? No caso de corrupção e tal. E
E aí eu fui falar sobre cultura e eu resolvi entrar, né, no site dessas construtoras que estavam envolvidas no mensalão, né? E em todas elas tinha lá missão, visão e valores, né? E nos valores, em todas tinha ética ou alguma coisa que remontasse à ética, né? Então a gente vê que, cara, não adianta a empresa colocar ética como um valor pendurado na parede se no dia a dia ela é totalmente corrupta, paga propina, se envolve em mutretas para conseguir crescer e ganhar negócios, né? E aí eu trouxe outros exemplos aqui. Não adianta a gente considerar que a gente considera os clientes em primeiro lugar se quando um cliente, né, precisa de um suporte, eventualmente até porque o cliente não soube usar muito bem a plataforma ou o sistema que ele está operando ali, e ele aciona o suporte a pessoa que está atendendo ali coloca no mudo e reclama do cliente, né? Então esse é o tipo de comportamento que não é admissível se tiver um valor como esse, né, aos clientes em primeiro lugar. E aí, assim, é muito importante fazer uma reflexão sobre o que a gente acha que são esses valores, e os valores sempre vão ser uma parte do que a gente uma parte do que a gente quer ser, né? Então, nem sempre é tão fácil a gente vivenciar exatamente os valores, né? O que a gente fez na Sensidia foi revisitar isso, redefinir em hashtags, em valores que sejam simples de entender e que a gente conseguisse torná-los muito presentes em várias situações ao longo da vida de uma pessoa dentro da Sensidia, né? Tanto no recrutamento, quanto no onboarding de um funcionário novo, tanto nas decisões que a gente toma e no final das contas, assim, os valores, eles são a melhor maneira da gente expressar se esses valores são realmente fazem parte da cultura da empresa ou não, é como a gente reage no primeiro momento quando uma situação acontece, né? Então a gente fala espírito de equipe, né? Vamos supor que esse fosse, né, um dos valores. E aí quando uma pessoa precisa faltar porque está com algum problema pessoal, e aí a primeira coisa que o chefe dessa pessoa, o líder dela, ou então o colega pensa puta, agora vai sobrar para mim ter que fazer aquela entrega, caramba, logo hoje, né? Quando se a gente está pensando em espírito de equipe, a primeira coisa cara, tá tudo bem com ele, ele precisa de algum suporte, de alguma coisa a mais. Não, vamos junto que a gente vai resolver, vamos renegociar com o cliente essa entrega, etc. Então, assim, a maneira como a gente reage, a primeira reação que a gente tem, diz muito sobre como a cultura da empresa é. E aí, assim, hoje com 600 pessoas, antigamente essa primeira reação, as pessoas viam em mim, viam no Marcílio, viam nos líderes ali. Agora, sim, a empresa tem 600 pessoas, né? Então, para quem está entrando na Sensidia, elas não veem mais como o Kleber reage, né? Então, há um desafio de como a gente propaga essa cultura em escala, né? Então, a gente também criou mecanismos para conseguir dar abertura para as pessoas, para conseguir reforçar essa cultura, para fazer com que ela esteja presente, né, no dia a dia. Então, a gente pensa em escalar o negócio, uma das preocupações que a gente tem que ter é como é que a gente escala a cultura, né, para que ela não fique valores em alguma parede ou algum board em algum lugar, em algum sistema da empresa. Beleza? Vamos lá, vamos para o quinto aqui. O chefe versus o líder, né? E tem um livro legal que é o Drive do Daniel Pink, e fala o que motiva as pessoas, né? Segundo esse estudo do Daniel Pink especificamente, ele coloca 3 elementos principais, né? Que é a autonomia, o mastery e o propósito, né? O mastery, a ideia da gente nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, né? Assim, a gente conseguir melhoria contínua, está muito relacionado aqui com essa masterização, talvez fosse uma boa tradução para isso. E aí, assim, como que a gente... para mim é muito claro o dia que eu tenho um dia de chefe e quando eu tenho um dia de líder, né? O dia de líder é quando eu trabalho muito mais no propósito, em alinhar a ideia das pessoas para um objetivo comum ali na frente, quando eu trabalho com
para dar autonomia para que as pessoas consigam buscar o seu máximo, né? Para que a gente, claro, crie um ambiente que propicie a melhoria contínua ali. Esse é um dia muito bom de ter, né? Mas, cara, a nossa vida tem muitos dias de chefe também, né? Que a gente tem que olhar aquela atividade, tem que dar feedback negativo, tem que ver, cara, coisas que não estão funcionando bem. A gente tenta muito não fazer microgerenciamento, né? De ficar olhando detalhe por detalhe. Claro que tem pessoas mais experientes que só precisam de uma direção e elas vão buscar. Tem outras pessoas que precisam da direção de um guardrail, né? Para ela não se acidentar ali. E, eventualmente, tem pessoas que precisam mais do passo a passo ali para evitar tropeçar nas pedras no meio do caminho, né? E aí a gente tenta estimular as lideranças para que elas possam ser muito mais líderes do que chefes, né? Então, como que a gente pega, eventualmente, um cara técnico que é muito bom, cara de cloud que saca muito de infraestrutura, de escalabilidade, de nuvem, e esse cara ele vai virar o gerente de nuvem, né? De infraestrutura de nuvem. Cara, ele é um bom técnico, não necessariamente ele é uma boa pessoa para setar a direção, para estimular a autonomia no time, né? Então, sim, investimento para escalar a empresa é muito importante ter em mente que você vai precisar escalar as suas lideranças ali, né? E como que a gente vai fazer, de novo, né? Lembrando da comunicação ali, né? A comunicação e a cultura, ela vai transitar por todas as camadas da empresa, né? Então, as lideranças são importantíssimas ali para garantir esse alinhamento de propósito futuro. Beleza? Vamos lá, 5. Chegamos na metade aqui, tá? Vamos para os próximos 5. Outro ponto é fundraising, né? A gente, como eu comentei, a gente levantou capital agora. Não foi nem um série A, nem um série B. Hoje está muito mais cinza, né? Você pega lá o Angel ou Friends, Family and Fools, né? Depois tem um seed ou tem um série A, série B, série C, etc. Então você vai existem umas regrinhas, vocês viram um pouco disso, se eu não estiver enganado. No entanto, assim, hoje em dia tem muito capital disponível, mas não necessariamente você precisa levantar capital, né? No caso da Sensid, a gente por muito tempo a gente foi self-funded, né? Assim, a gente acabou desenvolvendo uma área de serviço de consultoria para poder entender melhor o que os clientes precisavam, entregar valor para eles no curto prazo, para gerar margem suficiente para a gente evoluir os nossos produtos, né? Então, a gente atravessou todo esse caminho de 2007 até 2014, quando a gente lançou a plataforma de gerenciamento de APIs, praticamente com recurso próprio ali, né? E o fundraising acabou vindo só esse ano, só em 2021, né? Então, foi bastante tempo semeando o crescimento com as próprias pernas, sendo sempre com um lucro muito pequeno ali, mas gerando o capital necessário para poder crescer, né? Mas sem distribuição de resultados, etc., né? A gente estava totalmente interessado em crescer a empresa, né? E aí, quando a gente começa a discutir fundraising, está muito relacionado com velocidade de crescimento, né? Então, se a gente tivesse captado lá atrás, talvez a gente tivesse crescido o tanto que a gente cresceu, mas num período menor de tempo, né? A gente teria encurtado um pouco esse caminho. Claro que agora é um monte de si, né? E aí, assim, nem todos os negócios são negócios de alto crescimento, né? Então, vocês estão falando de empreendedorismo e tal. Tem, cara, um conjunto enorme de tipos de negócio, que são negócios muito mais ligados ao lifestyle ali, né? Eventualmente você conseguir gerar renda, ter prosperidade, etc., sem necessariamente ser um negócio que faz parte desse ciclo de venture capital, né? Porque
Claro que hoje tem muito capital disponível, então tem muita diversidade, né, de tipos de investimento, mas ainda assim, os fundos, eles têm as suas teses de investimento, elas estão relacionados a, ou buscam negócios que têm um potencial de crescimento muito grande, né? Num curto espaço de tempo. Então, estamos falando de soluções SaaS, estamos falando de fintechs, claro que tem agritechs, tem insurtechs, tem outros, né, tipos de negócio, mas tem uma série de outros tipos de negócio que não estão muito relacionados a isso, né? Eu deixo uma referência de um livro que é bem interessante, se em algum momento vocês estiverem passando por esse ciclo de fundraising, é muito importante você conhecer todos não, né? Mas assim, conhecer um pouco melhor, digamos, as cláusulas, condições, situações que esse tipo de negócio pode passar. No final das contas, um venture capital, ele vai, né, colocar dinheiro em troca de uma participação, porque ele quer vender essa participação ali na frente a um valor muito maior do que o que ele está colocando agora, né? E por conta disso, ele tem uma série de cláusulas que dão mais liquidez para ele, que dão preferência, que, né, assim, faz parte aí desse mundo de venture capital, né? Então aqui, né, tem um desenhinho, né? Então a Sensidia, a gente, digamos, não temos um histórico tão grande, fechamos o primeiro round esse ano, está indo super bem, o relacionamento com o pessoal da Riverwood, né, que foi o fundo que investiu na Sensidia, mas tem muitos detalhes para serem olhados para quem estiver pensando em se aventurar nesse caminho de venture capital. Beleza? E um ponto interessante é a questão de diluição, né? Quando você começa um negócio, normalmente os founders têm 100% da empresa, né? No caso da Sensidia, começou dentro da CIT, então é uma questão um pouco mais particular. A CIT era majoritária ali lá atrás, depois isso foi mudando ao longo do tempo, mas pensando numa empresa, digamos, uma startup mais convencional, são os founders que têm o total ali do cap table, né? Então, a empresa, ela é 100% o ownership da empresa dos founders. Quando você traz dinheiro externo, você vai diluindo a participação dos founders e os investidores vão abocanhando um pedaço, né? Então, eventualmente, assim, e daí tem várias situações diferentes, empresas que levantaram muito pouco capital e conseguiram um crescimento super legal. Então, pensa, sei lá, uma empresa que foi vendida por 200 milhões de dólares, e essa empresa levantou bem pouco capital, os founders estavam na operação e a grande maioria das ações estavam em posse dos founders, né? Aí você pega uma outra empresa que foi vendida por $1 bilhão, então, cara, 5 vezes mais, só que ela passou por múltiplas rodadas de fundraising e os founders têm 10% da empresa, né? Então, qual negócio foi melhor na perspectiva financeira, né? Claro que sempre tem um conjunto enorme de dimensões diferentes para ser avaliado, né? Mas, eventualmente, do ponto de vista financeiro, pode ser que, né, uma situação tenha sido muito mais favorável que a outra. Então, esse jogo de fundraising, ele muitas vezes pressupõe múltiplas rodadas de investimento, e a cada nova rodada, o time de fundadores vai tendo diluições, né? Então, esse é um ponto bem importante para ficar atento aí. Beleza? Bom, vamos para a lição 7, né? Eu comentei que quando a Sensidia começou lá atrás, a gente estava num modelo de licença e manutenção, né? Era como o software era vendido antes, né? Então, eu não sei muito bem a idade de vocês, mas antigamente se comprava licença de software, né? Era meio que um ativo, né, que você comprava. Hoje, a grande maioria das aplicações, elas são vendidas em modelo de subscription, né, onde você assina um certo serviço para poder usar aquele serviço, uma aplicação. Hoje, claro, né, você pensa no Netflix, você pensa no Spotify, né? Antigamente você comprava o disco e você comprava o filme, né? Ou uma cópia do filme, né? No final das contas, está um pouco relacionado com isso, né? E aí, assim, pensando nas métricas principais da recorrência,
Na Sensidia, a nossa North Star Metric é o ARR, que é o Annual Recurring Revenue, né? A receita recorrente anual, que normalmente a gente faz o ARR como sendo 12 vezes a receita recorrente mensal, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá em outubro, o MRR da Sensidia foi X milhões de reais, o ARR é 12 vezes esse MRR aqui, né? E aí, quando a gente pega como é que é a evolução disso ao longo do tempo, então vamos pegar aqui, por exemplo, que no começo do ano, o MRR da Sensidia era, sei lá, X milhões de reais. Ao longo do ano, a gente foi trazendo novos clientes, né? A gente vai trazendo novos clientes. Esses números são exemplos, tá? Não está relacionado com a Sensidia especificamente. Os nossos números são bem diferentes desses, né? Mas considera aqui que a gente trouxe novos clientes. Esses clientes que já estavam aqui, eles foram fazendo upgrades também, eles foram crescendo. Normalmente, o modelo de recorrência, a gente vai olhar um pouquinho na próxima lição, que são as Unit of Economics, né? Elas estão muito relacionadas com o quanto a gente consegue reter e crescer dentro da base, né? Essa é uma métrica muito importante, que é chamada de Net Dollar Retention, que é o quanto a gente consegue crescer dentro da base, que na verdade, a referência desses três itens aqui, que são os upgrades, os downgrades e o churn, né? Que são os clientes que a gente perde, né? Nesse caso, a gente vê que essa é uma empresa, desse exemplo aqui, bem ruim, né? Que ela está conseguindo, nessa base de clientes que ela tinha, ela cresceu 10%, perdeu 5% e depois teve downgrade de 5% e teve 10% de clientes perdidos. Então, no final das contas, ela está com menos 5 aqui, né? Então, o Net Dollar Retention dela é 95, tá? Então, é 100 menos o 5, né? E aqui é o MRR no final do período, tá? Então, essa recorrência, ela é muito importante a gente trabalhar com esses itens aqui, que é o Net Dollar Retention. É quanto a gente consegue, dado uma base de clientes, a gente consegue crescer sem perder clientes. Então, baixo churn é fundamental. E aí, assim, por exemplo, no caso da Sensidia, a gente vende para o mercado enterprise, são empresas maiores, né? Para empresas maiores, normalmente é esperado um churn pequeno. O churn da Sensidia é super pequeno. Para quem foca no mercado mais middle market ou SMB, né, Small and Mid-Size Business, normalmente o churn é um pouco maior, né? Então você traz muito mais clientes. No nosso caso, a gente é medido por dezenas, centenas de clientes, né? Essa é a meta de crescimento, etc. Para a empresa que foca no mercado de pequenas empresas, normalmente você tem milhares de clientes, né? E a cada mês você traz algumas dezenas a mais, né? Por outro lado, se esse balde estiver furado e você for perdendo clientes, esse é um negócio que não é tão próspero no longo prazo, né? Então, essa recorrência, ela precisa olhar muito esses elementos de Net Dollar Retention, e a recorrência, ela é incrível, assim, quando você consegue ter baixo churn, clientes satisfeitos, com satisfação alta, e você consegue ir atraindo novos clientes. Imagina que você tem uma conta bancária lá com 100, tudo que você consegue conquistar a mais são novos aportes que você vai fazendo nessa conta. Só que essa conta, ela rende, e esse rendimento é o Net Dollar Retention, é o quanto você consegue crescer nesse saldo que você já está nos seus clientes, né? Então, é uma métrica importantíssima, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, continuando aqui em métricas, a gente tem essa lição das Unit of Economics, né? O quanto que vale uma empresa SaaS hoje? E aí eu deixei algumas referências aqui. Tem esse cara chamado Thomas Tungus, ele é da Redpoint Ventures. Ele tem um blog muito legal, assim. Tem alguns outros caras, né? O David Cook, ele fala muito sobre métricas para SaaS, né? E aí tem alguns outros reports. Tem um evento muito legal que chama SaaStr Annual. Então, assim, dentro do ecossistema de SaaS, a gente tem como que uma empresa é avaliada, né? Se a gente for dar um passo para trás, uma empresa, o valor de mercado de uma empresa, ela
tem duas maneiras de a gente medir, né? Ou é pela lucratividade, ou é pelo crescimento, né? Lucratividade, você pega empresas muito grandes, né? É como, né, pega uma Vale, você tem que pegar quanto essa empresa ela é eficiente, ela gera dividendos, e aí você investe nessa empresa porque, eventualmente, ela vai crescer numa certa taxa, vai gerar dividendos que vão valorizar. Você vai receber os dividendos como participação nessa empresa e, eventualmente, a ação também pode crescer ali de acordo com o crescimento dela. Quando a gente pega o mercado SaaS, ele é muito mais fundamentado no crescimento, né? E como é que a gente mede isso, né? Normalmente o enterprise value aqui, né? Ele é calculado em cima da receita recorrente que a empresa tem, né? Do ARR lá. E aí tem alguns elementos que são muito importantes para avaliar e para chegar nesse múltiplo, né? A primeira delas é o revenue growth, então quanto que a empresa está crescendo de um mês para o outro. E aí quando a gente pega dentro do mercado SaaS, esse crescimento, ele normalmente, estamos falando de crescimentos altos, né? A Sensid esse ano está crescendo perto de 70%, o ano passado foi 75%, o ano que vem a gente está projetando crescer 100%, agora que a gente recebeu o investimento, então a gente está investindo mais nesse crescimento, então vai crescer mais do que 100%. Essa é uma parte muito importante, né, da valorização da empresa. Tem uma outra que é a gross margin, a margem bruta aqui, né? No mundo SaaS, é esperado uma margem bruta super alta, né? Então, você imagina um sistema em nuvem para você adquirir novos clientes. Você tem o custo de aquisição de cliente, mas a operação desse cliente, normalmente, ela não tem tantos custos diretos ali. Então, no final das contas, se espera uma margem bruta alta, né? Aí, assim, qualquer benchmark de mercado para o mundo SaaS é 70% de gross margin, né? Então, isso é bem importante. Aqui é geração de caixa, essa é uma outra métrica importante. Então, por exemplo, quando vocês vão assinar um certo serviço, vocês têm lá, se você pagar mensalmente é um valor, se você pagar upfront, ele é um outro valor, ele é descontado, né? Então, ele te dá um desconto para você antecipar. Isso reduz churn, né? Reduz perda de cliente, porque você já pagou antecipado mesmo, já era. E outro, porque você antecipa esse capital. Então, digamos que o payback period, né? Ele fica muito encurtado com isso aqui. Net Dollar Retention, então já falei, essa capacidade, a habilidade que a empresa tem de reter os clientes, de não perder os clientes e ainda crescer dentro desses clientes. Então, por isso, pensar no modelo de negócio que seja capaz de diferenciar um cliente inicial de um cliente super avançado, né? Então, por exemplo, esse é um pouco diferente. Você pega, né, trazendo para o mundo do B2C aqui, né? Netflix, por exemplo. Você tem a assinatura básica, você tem uma outra mais avançada, que são múltiplas telas, HD, etc. Mas tem pouca diferenciação, né? Quando você vai para o mundo do SaaS Enterprise, pensa na Amazon, né? Na AWS. A AWS você pode assinar, né? Computing Power lá, né? Então, servidores, networking, storage e tal. E conforme você vai usando mais, você vai pagando mais. Vai usando mais, vai pagando mais, né? Então, digamos, é o pay as you go, né? Então, esse é um formato bem interessante de modelo de negócio que permite que clientes que usam muito paguem mais, né? Clientes que estão começando paguem menos, né? Então, isso também faz parte dessa visão do Net Dollar Retention. E outra é a eficiência de vendas, né? Quanto que você precisa investir para trazer um cliente novo. E aí, claro, dependendo da sua margem bruta, você vai saber em quanto tempo esse cliente, o investimento que você faz para atrair um cliente novo, ele retorna ali, né? Então, por isso que essas duas métricas acabam se complementando aí. Beleza? Então, mas aqui eu dei uma explicação dessas em particular. Se vocês depois tiverem curiosidade, né, nessas referências, conseguem pegar bem mais detalhes aqui. Mas o ponto principal vocês precisam conhecer as Unit of Economics do business de vocês, né? Então, como é que você cresce? Cresce baseado em quê? O cliente que você vai atender, qual vai ser o ticket médio desse cliente, ou o ACV, né? O Annual Contract Value.
Então, você conhecer essas métricas, qual que é o custo de aquisição de um cliente novo, quanto você precisa investir em marketing e vendas para trazer um cliente novo. Então, é importante modelar tudo isso para conhecer essas unit of economics. E aí, para o mundo SaaS em particular, tem muita literatura disponível hoje em dia para conseguir fazer modelos legais, aí, bem embasados. Tá bom? Vamos lá. O nono aqui é a máquina de marketing e vendas, né? Então, se a gente está falando de eficiência de vendas, a gente está falando que, cara, quanto custa para trazer $1 de receita nova, né? Como é uma receita recorrente, eventualmente as empresas se permitem gastar mais do que $1 em marketing e vendas para trazer $1 de receita recorrente, né? Porque essa receita vai vir todo ano, se você for capaz de segurar os clientes, se você não perder os clientes, né? Então, essa eficiência em vendas, normalmente, é medida assim, né? Quanto você precisa gastar para trazer um cliente novo, e aí quanto que esse cliente te gera ao longo da vida, né? Então, tem Customer Acquisition Cost, que é o CAC, e o LTV, né, que é o Lifetime Value. Bom, para a máquina de vendas, tem diversas formas diferentes, né? Eu trouxe uma referência aqui, eu acho que é um dos mais conhecidos, que é o Aaron Ross. Ele tem um livro chamado Receita Previsível, né? Predictable Revenue. E aí, o cara foi da Salesforce, então montou toda uma cartilha de como criar uma máquina de receita previsível ali. E aí, assim, tem várias decisões, modelos, formatos que você pode decidir quando você estiver criando a sua Sales and Marketing Machine, né? Você tem, por exemplo, para o mundo SMB, se você vai vender para empresas pequenas, o seu custo para adquirir cada um dos clientes ele não pode ser muito grande, né? Então, você não pode fazer ações muito personalizadas, né? Muitas vezes as empresas usam muito mais o conceito de inbound marketing, né? Então, você gera um marketing de conteúdo, põe no seu site, faz um webinar, faz um e-book, e aí você disponibiliza isso para que os clientes consigam, quando estiverem fazendo buscas na internet, ter um bom ranqueamento no seu site, eles encontrem essa informação, eles caem num funil de marketing ali para ir eventualmente ranqueando melhor esse lead, né? Para que em algum momento alguém de inside sales, né, consiga ligar para esse cara e ver se ele pode se tornar um cliente e tentar convencê-lo a comprar, né? Então você começa no inbound e você termina nesse outbound, que é o time de vendas mesmo, né, entrando em contato, né? E aí pode ser venda direta, pode ser indireto, né? Tem gente que trabalha muito com canais de venda, pode ser uma combinação, né? Você trabalha direto para um certo tipo de cliente e trabalha indireto para um outro tipo de cliente, né? Então tem diversos formatos aqui, da maneira como a máquina de vendas vai funcionar, né? No caso da Sensidia, a gente começou no mercado enterprise, quando a gente nasceu dentro da CIT lá. Quando a gente lançou o API Management, a gente achava que o mercado, assim, era um conceito que estava sendo muito usado por Facebook, Twitter, etc. A gente achava que startups iam ter uma atração muito maior, mas a gente viu que o nosso DNA é para o mercado enterprise, então, embora a gente tenha investido um tempo mais em inbound marketing para vender tickets menores, no final das contas, o nosso sweet spot, assim, o que a gente tem de máquina de vendas para o mercado enterprise, então a gente usa muito outbound, a gente patrocina eventos, a gente faz ações de relacionamento com esses clientes. Então, cada cliente novo, ele tem normalmente um nível de atenção, de personalização muito grande no tipo de negócio da Sensidia. E aí a conta só fecha se esse cliente ficar por muito tempo com a gente e se o ticket que ele paga por mês, né, assim, essa conta tem que fechar ali, né, para ter esse payback period. Então, assim, essa ideia do Ideal Customer Profile, que é como você determina exatamente qual que é o perfil do seu cliente ideal. E aí o perfil você tem técnicas, né, para você definir isso, mas você não pode falar só, eu falei várias vezes aqui, né, mercado enterprise, né, mas mercado enterprise
são empresas grandes, mas o quão grandes, né? Assim, estamos falando de Petrobras, Vale, Itaú, ou estamos falando grande, as 1.000 maiores, ou estamos falando, mas será que é só o tamanho da empresa? Que outras características a empresa precisa ter para ela ser um cliente em potencial? A gente tem clientes pequenos também, só que aí eles têm outras características, né? Para clientes pequenos, para empresas menores, a API ela precisa gerar um valor determinante para essa empresa, para ela poder investir em ter uma solução como a da Sensidia, né? Em quais indústrias, né? Vai ser qualquer indústria, qualquer vertical, né? Vai ser bancos, seguradoras, healthcare. Então, eventualmente, as empresas podem ter especializações muito mais, né, específicas, mais particulares, assim. Então, tem diversas formas e melhores práticas de se definir o Ideal Customer Profile aqui. Beleza? Mas é importantíssimo para a escalabilidade da empresa a gente pensar tanto no modelo de negócio, né, e nas Unit of Economics, que estava no slide anterior, quanto a maneira como a gente vai acessar esse cliente ali. E aí tem um último aqui, que é a vida empreendedora em 2 sentimentos. Né? Tem um livro do Ben Horowitz, que é muito bom, que é o lado difícil das situações difíceis, se não me engano, é Hard Things About Hard Things. E uma das coisas que ele diz é que a vida empreendedora ela é majoritariamente dominada por 2 sentimentos, que é a euforia e o pavor. E, assim, cara, o empreendedor, eventualmente, ele vivencia esses 2 sentimentos no mesmo dia, assim, sabe? A gente está, sei lá, fechamos um cliente novo, incrível, né? Puta referência no mercado. Cara, nós somos demais, bicho. A gente vai dominar o mundo, né? Pink Cérebro lá, né? Pô, a gente vai conquistar o mundo e tal. E aí, no dia seguinte, um cara do seu time, cara, em quem se aposta muito, né? Para dividir contigo o crescimento da empresa, de repente ele vai sair da empresa por algum motivo lá e aí você vive o pavor, cara, estamos fazendo tudo errado, está tudo dando errado. Então, esse teste de resiliência, né, de conseguir enxergar... Desculpe, eu não posso enviar vídeo. Epa, a Siri acordou aqui. Você conseguir balancear isso, né, sem ficar louco, né? Então, acho que esse uma lição muito importante em como escalar uma empresa, né? Você tem que conseguir ter muita resiliência para aguentar as pancadas e, por outro lado, não se deslumbrar nas vitórias também, né? Quando você está construindo um certo caminho, porque em algum momento você não vai ser mais o cara que está trazendo a disrupção, você eventualmente vai ser o cara que vai sofrer a disrupção ali, se você ficar envaidecido por esse crescimento. Né? Beleza? Gente, era isso que eu tinha preparado aqui para essa aula. Então, falando sobre crescimento, né, das empresas, aqui tem só um resuminho, né, dessas 10 lições. Espero que esteja alinhado aí com o que vocês tinham de expectativa, né, para esse webinar. E estou totalmente à disposição aqui para tirar dúvidas, esclarecer passagens aí, eventualmente compartilhar coisas que não estão escritas aqui também. Muito obrigado. Nós tivemos 2 perguntas, mas como não eram exatamente relacionadas ao tema que você estava falando na hora, eu acabei deixando para o final. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas agora, enviem aqui no chat, que a gente ainda tem um tempinho para conversar. Eu vou começar com a pergunta aqui do Sérgio. Uma observação importante só, a gente está com umas 90 vagas abertas. Se eu não falar isso, o pessoal de RH fica louco comigo lá, né? Então, se estiverem interessados ou amigos interessados, acessem o site da Sensidia lá, que tem um monte de oportunidade legal aparecendo. O Sérgio mandou aqui. No planejamento estratégico da Sensidia, vocês usam a metodologia OKR, Objectives and Key Results? Desde quando? Caso a resposta seja positiva, os funcionários também têm os seus OKRs? Cara, excelente questão, assim, né? A gente começou lá atrás, a gente usava mais o Benefit Scorecard
como, né, principal ferramenta assim digamos, mais para comunicação da estratégia do que necessariamente para o planejamento estratégico, né? Hoje a gente fala muito de OKRs, mas a gente não tem ainda OKRs individuais. Então a gente começa falando dos OKRs da Sensidia, né? Então quais são os objetivos principais? A gente tem, digamos, um True North, onde a gente quer chegar lá em 2025, né? Então, em termos de como se parece a Sensidia em 2025, em termos de porte, de características, de tipo de cliente, de mercado que a gente vai estar presente, tal, tipo de tecnologia, de oferta, como a gente imagina que isso vai se desenrolar, né? Então, tem um pouco desse exercício dessa visão futura, e aí a gente faz sempre o planejamento anual com ciclos muito mais curtos de replanejamento, né? Nesse planejamento anual, a gente usa OKRs, então a gente pega quais são os objetivos do ano que vem. Então, os objetivos do ano que vem, de uma certa forma, eles fazem parte da construção dessa Sensidia do futuro aí, né? Então, eles, de uma certa forma, eles estão alinhados ali. Então, tem crescer no mercado tal, entrar nos Estados Unidos, desenvolver uma cultura vibrante de pessoas satisfeitas, e aí a gente acaba medindo, e aí tem os indicadores que a gente usa para medir, né? Então, a gente tem tanto os OKRs da Sensidia como um todo, né, digamos, nível 1 ali, quanto das principais áreas da empresa, né, dos processos principais. Então, como é que a gente mede sei lá, cultura, né? A gente mede Great Place to Work, a Sensidia faz parte, né, do ranking da Great Place to Work, e a gente mede com o eNPS, né, o Net Promoter Score, a gente usa o Employee Net Promoter Score. Então, a gente faz uma pesquisa interna própria, que a pessoa dá uma nota lá de 0 a 10, quanto elas recomendam a Sensidia para um amigo, né? A gente executa essa pesquisa trimestralmente. Então, para as lideranças, o eNPS do time dela influencia na avaliação dela. E para o time de people, né, também tem um peso especial, né? Aí, assim, o time de produto, ele tem os OKRs próprios, né? E o time de, sei lá, de operações de nuvem tem outros OKRs, né? Mas muitos são derivados, ou de uma certa forma, são detalhamento dos OKRs principais da Sensidia, né? Então, assim, se a gente quer entrar nos Estados Unidos, a gente percebe que a nossa oferta, a gente precisa ter English First, por exemplo. Estamos falando de, o ano que vem, um dos objetivos estratégicos da Sensidia é entrar no mercado dos Estados Unidos. Só que a gente tem pessoas em outras geografias, mas muita da comunicação interna da Sensidia é feita em português, né? A grande maioria da comunicação, né? Então, a gente tem um objetivo do time de people, que é como a gente transformar a Sensidia numa empresa realmente global em termos de comunicação interna, né? Então, esse é um objetivo do time de people que, de uma certa forma, está relacionado com o objetivo estratégico da empresa de entrada nesse novo mercado, né? Então, esse é um pouco do exemplo, assim, mas a gente não consegue ter para todo mundo. Tem pessoas que têm OKRs, mas a gente não cobra de todo mundo ter os seus próprios OKRs. Perfeito. A nossa outra pergunta foi feita pelo Tomás, foi no tópico de recorrência, acho que esse é o 7º ou 8º tópico ali, né? Como a recorrência é medida para um negócio que depende de eventos anuais, como a volta às aulas e o Natal? Rapaz, questões de sazonalidade, assim, tanto que no final das contas hoje está muito em voga o usage-based modelo baseado em uso, né? Para que seja fácil do usuário experimentar, né? Pagando pouco ou pagando nada, né? Ele, né, ter até a versão free forever ali. E eventualmente, em algum momento, ele cai num pacote pago, né? Tanto que muitas vezes é difícil para a empresa determinar exatamente o que faz parte da versão grátis e o que faz parte da versão paga, né?
Quando a gente tem esses elementos de sazonalidade, então pensa varejo, né? O varejo especificamente, aí tem um outro conjunto de métricas, né, que você consegue usar, né, porque aí tem GMV, é um conjunto particular de métricas ali, e tem que ser capaz, de uma certa forma, de descontar a sazonalidade, né, para que ou que você compare eventos anuais que aconteceram em múltiplos anos, né. No nosso caso, claro, Black Friday agora, né, essa semana em específico, na quinta-feira eu até vou para Campinas, a galera vai, né, fica todo mundo, é um evento importante em termos de movimentação para a gente, né, porque a gente tem muito cliente do varejo. E a gente tem algumas coisas que acontecem só nesse período, né? Então, a gente tem vendas e serviços que o cliente contrata só para esse período em particular, né? Depois ele volta para o que é o normal ali deles, né? E aí, beleza, isso não entra como recorrência para a gente, só entra como recorrência quando o cliente realmente vai crescendo o patamar de uso da nossa plataforma, né? Então, cara, bom questionamento, assim, não sei muito bem como que se comportam as métricas quando a gente tem esses eventos anuais, assim, né? No final das contas, você precisa pensar na modelagem do negócio de forma ao teu cliente não precisar de você só uma vez por ano, né? Porque se for isso, é muito difícil você gerar um business verdadeiramente recorrente se ele só precisa de você para fazer um certo negócio que acontece ou uma vez na vida dele, né? Pensa negócio de casamento, né? Eu estava conversando com o pessoal da iCasei, né? É um site de casamento, cara. O cara não tem muita recorrência, né? Se ele casa, normalmente... Bom, ele espera casar uma vez só, né? Pode ser que ele case duas, três, né? Mas normalmente ele se planeja casar uma vez só, né? Cara, e como é que você gera recorrência em cima de um negócio como esse, né? Aí você pensa, tem outros formatos, né? Cara, tem um marketplace, você expande para outros tipos de eventos que não seja só casamento, né? Então, realmente é mais desafiador, mesmo pensar em recorrência quando o business ele é mais eventual. Legal. O Tomás, novamente, o mesmo que fez a última pergunta, ele mandou uma nova pergunta aqui. Se você saberia como uma empresa que desenvolve uma tecnologia open source mediria o seu sucesso? Hoje em dia, o open source está assim, pensa open source, por exemplo, Linux, né, Red Hat. A empresa, normalmente o software ele é código aberto, os clientes podem baixar e usar gratuitamente. Bom, primeiro que tem uma diferença clara e importante, né, entre open source e grátis, né? Não necessariamente o open source é grátis, né? Mas partindo do pressuposto que esse open source eventualmente é grátis, como no caso da Red Hat ali, para uma série de tipos diferentes de produtos, a empresa ela acaba cobrando pelos outros serviços, né? Então ela vai cobrar pelo treinamento, pela consultoria especializada. Hoje em dia, às vezes, o serviço gerenciado ele é pago, né? Então, beleza, você pode baixar um certo produto e você instalar na sua própria infraestrutura. Mas se você quiser o serviço gerenciado, aí você tem que pagar, porque tem uma infraestrutura rodando por baixo, né? A maior parte das empresas, atualmente, elas têm usado mais o modelo Open Core, onde uma parte da solução ela é grátis, mas ela tem, dentro do modelo de negócio dela, além da versão hosted, né? Então, pensa Elasticsearch, né? É um exemplo, ou Redis, ou Confluent, tem várias empresas, principalmente as mais de infraestrutura. Você baixa o componente é open source, você pode colocar na sua infraestrutura e usar. Mas, eventualmente, vão ter recursos, funcionalidades, que se você precisar, ela só faz parte da versão paga dessa solução. Aí você vai ter que fazer o subscription dessas soluções, né? Ou então, quando você usa a versão hosted, né? Que é gerenciada pelo próprio fornecedor, que aí também você vai pagar por isso, né? E aí, assim, dentro do modelo open source, open
Core, tem diversas formas de você medir popularidade, né? Se o projeto ele é popular ou não, né? E aí muitas vezes está relacionado com, cara, o quão vibrante é a comunidade ao redor desse produto open source, né? E aí você mede, né, em stars no repositório, em forks, assim, tem comunidade mesmo, em eventos, em pessoas certificadas na sua tecnologia, se você tiver algum tipo de treinamento que você oferece para ela, número de downloads, número de uso em produção de uma certa ferramenta, né? Então, assim, tem algumas formas de você medir, mas tudo vai para um lado de o quão vibrante é essa comunidade e qual que é o nível de atenção que essa tecnologia ou esse componente gerou no mercado, né? Mas do ponto de vista de negócio, assim, a grande maioria está indo para um modelo open core, onde uma parte é grátis, mas tem vários componentes que são pagos, que são construídos em cima dessa versão grátis aí, né? Legal. Acho que não temos mais perguntas por hora. Alguém quer mandar mais alguma pergunta, pessoal? A Alicia mandou no chat aqui. Acho que o Sérgio vai querer fazer mais uma pergunta. Sérgio, se você puder redigir no... Ele levantou a mão aqui. Se você puder redigir no chat ou no Q&A, eu leio a sua pergunta para o Kleber. Mas enquanto isso, a Alicia mandou aqui no chat que foi um webinar fantástico. Muito obrigado, professor Kleber. Ah, legal. Que joia. Sérgio, a gente não costuma abrir o microfone, mas você se importa de eu puxar ele, Kleber, para ele fazer a pergunta? Não, imagina. Eu consigo puxar aqui, deixa eu... Assim fica mais rápido. Aí, pronto. Pronto, Sérgio, vê se você consegue falar. Da última vez você teve um probleminha, né, no microfone, na semana passada, não E agora, tá me ouvindo? estamos ouvindo. Então, é a respeito das vagas, né, das 90 vagas que são oferecidas. Mas o nosso projeto aqui na disciplina é um curso de robótica e programação para alunos do ensino médio de escolas públicas aqui da região de Campinas, porque as empresas têm uma carência de mão de obra muito grande. Então, por exemplo, né, nessa nossa proposta, é criar uma plataforma que juntasse os alunos que estão terminando o ensino médio nas escolas públicas, que tenham feito essa formação em robótica e programação, ainda que inicial, com as empresas que vão precisar dessas pessoas, né, dessa mão de obra, digamos assim, né, desses cérebros. Haveria alguma forma de as empresas, no caso a Sensidia, participar assim, incentivando a contratação desses jovens que estão na faixa lá de 18, 19 anos, assim, não sei se seria estagiário, mas já seria uma pessoa que vai precisar de uma formação adicional, mas que já teve algum básico, né? E aí a pergunta é a seguinte: o que a empresa precisa? Porque cada empresa normalmente tem uma necessidade diferente, né, de expertise das pessoas que entram, né? Então, o nosso projeto que a gente está desenvolvendo aqui na disciplina é exatamente esse: aproximar a mão de obra, né, os alunos, principalmente aqueles de famílias em situação mais vulnerável, né, estão na escola pública por isso mesmo, né, pela questão econômica, né, para uma possível vaga na área de TI e telecom. Então, se você pudesse falar mais ou menos o que seria importante para a gente passar nesse currículo para a formação desses alunos durante ainda, né, o ensino médio nas escolas, eu agradeceria muito, Kleber. Legal, Sérgio. Cara, a gente pode até conectar depois, e aí eu te coloco em contato até com o nosso time de People. A gente está até com o programa de estágio da Sensidia, acho que a gente abriu 80 ou 90, não sei, posições para o começo do ano que vem. Foram 3.000 e poucos inscritos, assim, foi bem legal. A gente tem uma carência enorme, assim, de talentos, e a Sensidia ela é vista como uma empresa que forma bastante as pessoas, né?
Se olhar, sei lá, Glassdoor, por exemplo, nossa nota é altíssima, assim, né? Então as pessoas realmente gostam de trabalhar na Sensidia e a gente forma muita gente lá, né? As vagas que a gente tem hoje, assim, uma empresa que cresce, né, 70%, 100% ao ano, né? Cara, tem oportunidade para tudo quanto é tipo de área diferente, de nível de formação diferente. Então, a gente, claro, contrata, né, gerentes e executivos assim, mas, cara, a grande maioria das pessoas que a gente contrata são pessoas que estão começando as suas carreiras ali, né? Seja estagiários que estão na faculdade, pessoas de nível técnico, também. Nas áreas técnicas, normalmente é programação, né? Assim, mas a gente tem vagas para área administrativa, para área de pessoas, para geração de leads, marketing, vendas, para dados. Então, é bem amplo, assim, sabe? E aí acho que a gente pode, eventualmente, na sequência ali, passar um pouco mais de informação. A gente, inclusive, temos feito muitas discussões de como a gente contribui mais de volta para a sociedade, assim, ajudando na formação. Que não adianta simplesmente ficar numa posição de que, cara, pô, é difícil contratar e, cara, temos que fazer alguma coisa com relação a isso, além de reclamar, né? Então, a gente tem feito alguns programas para ajudar na formação de pessoas, inclusive, né? Cedendo, às vezes, recurso financeiro, às vezes cedendo pessoas, né? Para ajudar como instrutores, né? Então, esse ano a gente fez uns 2 programas diferentes muito legais assim para ajudar na formação de pessoas, cedendo a galera do nosso time lá para como instrutores assim, né, para formação. E aí, claro, né, meio que baseado nas tecnologias que a gente mais usa e mais precisa ali, né? Tá bom? Mas aí eu sugiro, assim, eu nem tenho tanto detalhe assim, acho que é o time de people lá quem consegue ajudar mais. Legal, Kleber. O Sérgio respondeu aqui por escrito. Importante essa abertura para formação técnica. Grato. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? O Wilber também agradeceu aqui no chat. Agradeceu em espanhol, não vou ler em espanhol, mas ele, muito obrigado por compartilhar sua experiência, professor Kleber. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Acho que, É isso? acho que é isso, Kleber. Muito obrigado. Como eu comentei, então, acho que amanhã ou depois de amanhã a Inova coloca lá no YouTube a nossa aula, disponível para todo mundo. E é isso, Kleber. Muito obrigado mais uma vez. O Tomás aqui também agradeceu no chat. Muito obrigado. Beleza, gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí. Assim, eu tenho... Meu histórico é intimamente ligado com a Unicamp também. A Sensidia, o começo foi dentro do laboratório de inovação, Softex, Inova, o professor Lotufo, na época da formação da Inova, assim, tem uma importância muito grande emocional, assim, para a nossa origem. Eu fico sempre muito satisfeito em poder contribuir de alguma maneira aí. Muito legal. Obrigado. Vou encerrar aqui então o webinar. Uma boa noite a todos. Boa noite, Kleber. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.